E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos falar de questões econômicas, Lula versus Bolsonaro. Bolsonaro foi a capa da Veja de ontem. Quanto mais Estado, pior. Quanto mais Estado, pior. Tá aí o nosso presidente. E aí, veja. A entrevista é grande. Só quero trazer duas perguntas. A primeira é o seguinte, ó. Quais serão suas prioridades num possível futuro? E Bolsonaro diz, ó, vamos potencializar as privatizações. No passado, confesso, eu era estatizante. Votei contra quase todas as reformas propostas pelos governos anteriores, mas a gente evolui, se aperfeiçoa. Eu sou um liberal. Quanto mais Estado, pior para todo mundo. O livre mercado nos ajudou na pandemia. E depois ele fala o seguinte, ó, quais estatais terão prioridade nessa lista de privatizações? Ele diz, calma, vamos falar ainda, faremos com inteligência. O Bolsonaro diz, ó, beleza, tem coisa, vamos fazer os acenos, vamos tentar manter o mercado aberto, não é o governo desenvolvendo, não, a gente vai fazer tudo bonitinho, agora tem que fazer com inteligência. Não pode sair vendendo tudo adoidado. Tem alguns setores que são chave, principalmente para os próximos anos. As movimentações a nível internacional e o contexto onde o Brasil está sendo inserido. Um mundo onde energia de qualquer tipo está se tornando algo escasso e caro, enquanto o Brasil tem energia sobrando. Um mundo onde fertilizantes está se tornando um problema. O Brasil tem alguns problemas nessa área, como a falta de potássio, aí tem que começar a explorar. Não falta. No Brasil tem, só que não é explorado. Tem que tirar do papel as minas, né? E tem muita coisa que sai com a minha turma da esquerda. Anos. Inclusive o próprio Bolsonaro já fala sobre isso. A questão lá no norte do país, né? As minas de Silvitina, que poderiam ser exploradas. Então ele está pontuando. E aí para você produzir fertilizante, você tem que ter a fábrica, você tem que ter a matéria-prima e você tem que ter uma quantidade absurda de energia disponível. É tudo aí. Fazendo todos os acenos. Todos os acenos. Ao longo da entrevista, ele fala do que ele foi fazer na Rússia. Fala da importância das movimentações dele. Está deixando claro o que ele vai continuar fazendo no segundo mandato. Aí veja. Ontem, Bolsonaro ele também comenta algo sobre isso na entrevista, falando, cara, vocês sabem o que esperar de mim. Está todo mundo aí vendo. Está todo mundo vendo. E o Lula? E aí ele ontem falou, eu adoro quando o Bolsonaro tá puto da vida. Eu adoro. Sabe, ele fala com coração, você vê, cara, ele tá falando o que ele realmente pensa, sem nenhum filtro, sem nada. Isso é uma metralhadora de verdade. Escuta isso aqui. Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Esse regime dele só dá certo até acabar o dinheiro do país e acaba rapidamente. Compare e veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser. Ele não diz quem vai ser. Está na cara. Que o Zé Dirceu deve estar na Segov, Gleisi Hoffmann deve estar na Casa Civil, Dilma nas Minas de Energia. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo. Não estou lutando por mim. Queria estar na praia uma hora dessa, tomando caldo de cana, com a minha filha Laura, de 11 anos de idade, que tem semana que eu não a vejo. Mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada usufrui desse governo, nem a pipoca da piscina aqui do lado. E no começo não podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drones, até botar um sistema antidrone e poder frequentar um pouquinho aqui nas poucas horas de lazer que eu tenho. A vida que eu arrisco o tempo todo, vocês estão vendo. Tu já pensou quem ia ser o ministro de Minas e Energia do Lula? No caos que o mundo tá vivendo. Segov, fazer as articulações políticas. Meu Deus do céu. Não quero nem pensar. Aí você vê. Por causa das falas de Bolsonaro ontem, Lula resolveu comentar. Fala o seguinte, ó. Vamos viajar ao Brasil, visitar os estados que vão ter segundo turno e vamos fazer debates. Vi que o Bolsonaro anda nervoso, anda me xingando, mas ele precisa saber
quem quer ser um chefe de Estado não pode ficar nervoso. Aí Bolsonaro responde assim, ó, o que um chefe de Estado não pode fazer é roubar, seu vagabundo. Foi o que Bolsonaro escreveu. O Bolsonaro tava virado no giraia ontem, 220. Aí veja, vem a turma da Globo. Tá tudo claro, tá assim, claro e cristalino o que esperar do governo Bolsonaro no segundo turno. No segundo turno não, no segundo mandato. Aí o Bernardo Melo Franco, lá da Globo, né, ele finge que não, que Bolsonaro não está sendo cobrado para falar o seguinte, o mercado exige de Lula o que não cobra de Bolsonaro. Não cobra, o tempo todo cobrando. Discurso do cheque em branco passa a falsa ideia de que ex-presidente nunca administrou uma birosca. Os donos do dinheiro estão ansiosos, querem que Lula diga quem assumirá o Ministério da Fazenda se ele voltar ao poder. Mas depois do que o Lula andou comentando das propostas que a turma dele também defende, é o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Assim, é a síndrome do piu-piu, ou do frajola. Eu não sei qual dos dois eu colocar. É aquele caso. Eu acho que eu vi um gatinho. É o Lula assim, ó, o Lula falando, não tem teto de gastos, porque eu tenho responsabilidade. Eu não preciso de teto de gastos porque eu tenho responsabilidade. Aí o cara fala, eu acho que eu vi um gatinho. Cara, você não tá vendo não, você não acha que não. Você viu. Ele está falando em alto e em bom som. Em alto e bom som. Pelo amor de Deus. As cobranças do mercado não se limitam ao nome do futuro ministro. O ex-presidente também precisaria aderir a medidas que sempre criticou, como o teto de gastos e a reforma trabalhista. O governo atual implodiu o teto de gastos. Foi? Tá bom. Deu calote nos precatórios. Deu calote nos precatórios? Calote é deixar de pagar. Você pagar quase 90%, até que assim, você estipula o valor, né? Os precatórios mais baratos. Você fala aqui, ó, até 60 mil a gente vai pagar todos e os grandes. Vamos negociar? Ou a gente parcela o pagamento, ou você tem esse valor aqui de precatório, você quer, sei lá, usar esse valor que o Estado te deve para comprar um imóvel, fazer isso daqui, fazer aquilo outro, investir naquele lugar. Isso é muito diferente da calote. Mas muito diferente. Muito. Tem até cheiro de fake news. Mas a Globo não faz isso. E atropelou a lei eleitoral para abrir os cofres às vésperas da eleição. Aí que entra o ponto. Amigão, quem faz mudanças na lei é o legislativo, não é o executivo. Se tem o Auxílio Brasil, se tem os auxílios como um todo, o Bernardo, ele deveria estar culpando o legislativo. Ainda que seja do interesse de Bolsonaro, isso não acontece sem o legislativo. Em tese, o legislativo, a Câmara, principalmente, é a casa do povo. Porque é aquele voto, né, o coeficiente eleitoral, várias pessoas. Não é um carro como o Senado, né, o primeiro lugar leva, os dois primeiros levam. Não, é um negócio muito mais democrático. Você tem várias bancadas, várias representações. Então, é você ficar contra a democracia. E terceiro, essa turma fala tanto, não, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Tá. Então vamos ajudar essas pessoas? Não pode, porque isso daí é golpe eleitoral. Mas tu acabou de falar que tem 33 milhões de pessoas passando fome, a gente não pode ajudar essa gente? O que tá acontecendo? Então, eu acho que o Bernardo, ele tá com o coração muito magoado. O Bernardo, ele precisa tomar um chá de erva cidreira, sabe? Dar uma relaxada, um chá de boldo, né? Pra ver se cura esse coração de pedra. Aí ele continua. Mesmo assim, a Faria Lima não faz muitas cobranças a Bolsonaro e ainda parece acreditar na ladainha de Paulo Guedes. Ontem o ministro voltou a usar a TV pública para fazer campanha, repetiu que a economia está decolando e que o Brasil nunca foi tão respeitado no exterior. Recorde de geração de empregos no momento em que o mundo está passando por uma recessão, PIB sendo revisado para cima constantemente, enquanto o mundo está revisando os PIBs para baixo, inflação, né, os índices aí do IPCA também sendo revisados para baixo, enquanto o mundo está vivendo um processo inflacionário. Então, assim, se a economia do Brasil ela não está indo bem, é negar a realidade. É negar a realidade. É o vale tudo. Assim, quem tem boca fala o que quer. Aí você vê, será que é por isso que o mercado cobra mais do Lula, né, o que não cobra de Bolsonaro? A Argentina, inflação deve superar 100% em 2022. Quem estaria mais próximo às políticas aplicadas na Argentina? Os políticos da direita ou os políticos da esquerda?
Bolsonaro tá aí constantemente, né, fazendo acenos. No dia de ontem, mais um navio, mais um, com diesel importado da Rússia, chegou ao Brasil. São mais cerca de 30 milhões de litros aguardando para descarregar no porto de Paranaguá. A primeira remessa foram 35 milhões de litros. Ela chegou no dia 2 de outubro. Outras operações de importação de diesel estão em progresso. Novas cargas são esperadas, aumentando a competição e pressionando para a queda dos preços do combustível, que, por fim, acaba gerando deflação e diminuição do preço dos alimentos. Não só dos alimentos, de tudo! Porque uma parte, né, das coisas no Brasil, elas são distribuídas via malha rodoviária, por caminhões. Se o caminhão está gastando menos, o frete fica mais barato. Os interesses do brasileiro são sempre colocados em primeiro lugar. Enquanto o mundo passa por uma crise econômica histórica, o Brasil respira com atitudes sensatas e ações governamentais que garantem alívio para o povo. Que só uma coisa, é um problema real no mundo hoje, falta de energia. E olha lá, Madalene Laxo tava bem assim: bom dia, bolsominions. Conseguem me dar razões para votar em Bolsonaro que não sejam quanto Lula é ruim? Personalidade do Bolsonaro? Sua avaliação pessoal do governo Bolsonaro? E o presidente responde: vamos lá. Maior redução e menor índice de homicídios de toda a série histórica. Se você não está vivo, você não consegue desfrutar de nada. Coisa mais importante é primeiro estar vivo, né? Até para você poder comer, você tem que estar vivo. Qualquer coisa, você tem que estar vivo. Política contínua de redução e zeramento de impostos. Eu não lembro um presidente que fez o que Bolsonaro anda fazendo em termos de redução de imposto. Redução de pessoas sendo violentadas. Inflação menor que os Estados Unidos e Reino Unido. Menor índice de desemprego desde a recessão causada pelo PT em 2015. Para por aí? Não. Benefício para os mais pobres 3 vezes maior, melhor e mais amplo do que o Bolsa Família. Fim das invasões de terra pelo MST. Recorde de apreensão de drogas e prejuízos ao crime organizado. Retomada da malha ferroviária. Marco do saneamento básico. Lei da liberdade econômica. Geração de empregos maior que os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido juntos nos últimos 12 meses. Crescimento acima de todos os países do G7 em 2022. Estatais que davam prejuízo, gerando lucros. Criação da Secretaria de Alfabetização. Primeiro governo da história que criou uma secretaria só para ver a questão de alfabetização. Implementação de modelo que reduz tempo de alfabetização. Implementação do Pix. Contas públicas no azul pela primeira vez em quase 10 anos. Conclusão de obras abandonadas há anos, como a transposição do Rio São Francisco. Pensão vitalícia para mães de filhos com microcefalia. Maior aumento da história para professores do ensino básico. Para aí? Não. Reforma da Previdência, redução recorde do tempo médio para abrir empresa no Brasil, digitalização recorde de serviços públicos e modernização dos cartórios, independência do Banco Central, independência na indicação de cargos técnicos para ministérios, bancos estatais, implementação do esporte no auxílio à educação e a volta do GEBS, privatização da Eletrobras, concessão de portos e aeroportos, marco das startups, disponibilização de imóveis da União para habitação social, extinção de 90 mil cargos, economia de quase 1 bilhão por ano. Foi uma mini reforma administrativa. Aumento da pena máxima de 30 para 40 anos. Fim da saída da temporada de presos que cometam crime hediondo com óbito da vítima. Criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos para auxílio na elucidação de crimes graves. Enfim, forte abraço. Ainda tem mais. É só lá olhar no link lá do Nicolas. Tá aqui, bate o QR Code. Tá com dúvida? Mostrar para teu amigo que tá em dúvida em quem votar. Ah, o mercado sabe o que esperar do Lula. Aí você vê, enquanto Bolsonaro vem recebendo apoio das mais diversas áreas, o Lula tá aí, né? Tentando novos apoios. Lula quer aproximação com o agro e busca ajuda de Cátia Abreu, Simone Tebet e ex-ministros. Desde o início do ano, todas as notícias que envolvem o agronegócio e os apoios que o Lula tem se resumem. Oblage, o Nele Geller, algo assim, uma coisa de Geller, o Favaro, que é o senador do PSD do Kassab, é o Blairo Média, só. Aí tá falando que agora a Cátia Abreu deve ajudar, que não foi reeleita. E a Simone Tebet.
Simone Tebet. O que eu acho engraçado é o seguinte, ó. A Tebet, ela vai ter a missão de conversar com um agronegócio menos radical, que costuma exportar para países que consideram cuidado com o meio ambiente e controle no uso de agrotóxicos importante. Você vê que essa turma, ela tem uma raiva do agronegócio brasileiro. Não, essa turma é radical, não liga pro meio ambiente. Será mesmo que o produtor rural não liga pro meio ambiente? Será mesmo? Mas tu tem certeza nisso? Gente, o defensivo agrícola, que a CNN chama, né? Quem escreveu essa matéria é alguém de esquerda, porque se chama defensivo agrícola. O defensivo agrícola é caríssimo. Quanto menos usar, melhor. Aí vem com a ladainha dessa. No final do dia assim, ó, vamos conversar com a turma deve ser da turma dos orgânicos. A turma do agronegócio verde, né? ESG. A turma woke. E ainda fala o seguinte, né? Que internamente é quem defenda também que a Simone Tebet seja apontada como a possível ministra da Agricultura. Sai Tereza Cristina, entra Simone Tebet. Já pensou? O Ministério Tebet ainda não está acertado. No entanto, o petista vê a vaga, aí lá na esplanada, como uma cobrança previsível por parte do MDB. Aí o Lula recebendo vários apoios. A turma da Natura. Bolsonaro é ameaça ao Brasil. Diz cofundador da Natura ao abrir voto em Lula. Quem poderia imaginar? A Natura que tanto ajuda a promover essa agenda do SG, essa agenda woke. Aí tá aí aprendendo. Meu Deus, eu realmente tô muito... agora, tô até com dúvida se eu votar em Bolsonaro depois dessa. Olha esse combo. 4 em 1. 4 em 1, né? Em um slide. Em um slide a gente tem Lula e FHC juntos e misturados, sendo compartilhados pelo Pedro Abramovay, que é o diretor da Open Society Foundations para a América Latina e Caribe, ou seja, o diretor da fundação do Jorginho, né? O Jorginho Soros. Soros, Abramovay, FHC e Lula. Quem, pô? Nossa, agora tem o FHC, tem a turma do Soros está feliz, voltou a sorrir de novo. Aí vem o Guga Chakra. Olha como é absurdo as coisas. Eu até coloquei a quantidade de curtidas que essa maluquice teve. Bolsonarismo, cada vez mais parecido com chavismo na Venezuela. Similaridades impressionam. Por que, campeão? Assim, eu queria entender qual é a tese desse cidadão. Eu realmente queria entender qual a tese desse cidadão. O Bolsonaro que vai transformar o Brasil na Venezuela. Tá bom. Olha isso daqui. Envolve a esquerda. Na Colômbia, do Gustavo Petro, apoiado aí por uma galera da esquerda no Brasil. Colômbia discute projeto que pode censurar mídia. Isso é uma notícia do antagonista, né? Não vou nem ler o que o Vilemigo falou, já vou pra matéria. Membros da bancada do Pacto Histórico, uma coalizão que sustenta o esquerdista Gustavo Petro no Congresso da Colômbia, receberam nesta quinta-feira uma proposta de regulação da mídia que pode resultar em censura à imprensa. As associações de mídia alternativa que defendem o projeto dizem que a intenção é fortalecer a imprensa comunitária e alternativa, a acessibilidade na internet e o que chamam de democratização da informação. Vocês conhecem algum político de esquerda no Brasil que está sempre falando de regulação da mídia e que ele também fala, quando ele cita a regulação, democratização. A democratização da mídia é uma pauta que eu já ouvi no Brasil, vem de alguém, rapaz. Eu não lembro quem é. Não lembro de quem é que tanto fala nessa pauta. Não lembro. Quem deve ser? Quem deve ser, rapaz? Tem algum político de esquerda que falar isso daí. Mas beleza. Os convidados do encontro com as associações de mídia foram todos do Pacto Histórico e de outros partidos de esquerda. Só a turma da esquerda é a favor disso daí, pelo jeito. Embora o projeto possa interessar ao governo do Petro, é uma batata quente que mesmo a coalizão governista não parece disposta a segurar. Diz lá a revista Semana, que foi quem trouxe essa notícia. E aí vamos falar sobre a imprensa.